Muito bem, vamos então começar esse momento, falando aqui sobre a situação que está acontecendo no estado do Pará. Gente, a violência está grande, né? A violência está muito grande no estado do Pará e a gente fica aqui a questionar essa violência que está crescendo, né? É uma violência crescente. Para você ter ideia, hoje, um radialista foi atacado na hora que estava apresentando o programa de rádio na cidade de Abaetetuba. Ali ele foi vítima, de um ataque na hora da transmissão ao vivo e foi alvejado. Dentro de um estúdio de rádio, ali em Abaetetuba, no estado do Pará, o radialista perdeu a vida, É o Luizinho Costa, eu tenho essa informação aqui comigo. Luizinho Costa estava nos estúdios da rádio, Foi assassinado ali a tiros dentro da rádio onde trabalhava na manhã desta terça-feira em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O crime aconteceu na rua Lauro Sodré, próximo à avenida 15 de agosto, no bairro Centro. Segundo as autoridades, os dois homens ainda não identificados invadiram o local e fizeram ali seu disparo de arma de fogo contra o radialista. Luizinho morreu na hora. E detalhe, ele estava transmitindo ao vivo, ali a programação da sua rádio. E naquele momento que ele estava transmitindo ao vivo a programação da rádio, ele foi alvejado. Escuta aqui, Deixa eu acompanhar aí como é que está acontecendo. Está saindo uma outra rádio, acho que é aqui que mexe nesse negócio aqui, nesse botão. Então, voltando aqui, continuando o assunto, e naquele momento ele foi alvejado ali no estúdio de uma rádio, para vocês verem a insegurança de um radialista, Um radialista que até então não se sabe ainda os motivos, se foi motivos pessoais, se foi motivos porque ele usava a comunicação, a polícia já está investigando, mas veja como é que está a situação no estado do Pará, porque a violência no estado do Pará está crescendo muito. Nós tivemos estas semanas que se passaram policiais mortos, policiais atirados, e por último, ontem, o cabo Lucas, aqui na cidade de Benevides, Santa Isabel, aqui Santa Maria, essa região aqui da região metropolitana, foi fazer uma abordagem a um veículo e foi o quê? Alvejado. Perdeu a vida, naquela situação que ele estava vivendo ali naquele momento. Então, ou seja, a violência é grande demais, a violência está crescente demais, e o comandante-geral da Polícia Militar, quer segurança particular para ele quando ele deixar o cargo. Quer uma viatura, quer também 4 policiais à sua disposição. E essa denúncia é feita pelo deputado Rogério Barra, e você acompanha aqui na sua Rádio 89.5. O Estado do Pará publicou portaria para presentear ele mesmo com vida de realeza, mas quem paga é o povo. Ele agora está querendo ser rei leitão. Ele está dando de presente para ele mesmo, quando foi exonerado do comando, por até 4 anos, um veículo executivo com o abastecimento e todos os custos de manutenção pago pelo povo, e também vai tirar das ruas 4 policiais que deveriam estar servindo à população para poder servir de babá para ele durante até 4 anos. A justificativa, A justificativa é simples. É que a portaria dele justifica de que há um aumento na criminalidade e das facções criminosas dentro do estado do Pará. Mas, ao mesmo tempo, o governador Barbalho, o império de comunicação dele, diz que o Pará nunca esteve tão seguro. Das duas, uma. Ou o governador mente sobre segurança pública, ou o coronel inventou isso para justificar todas essas mordomias. E há rumores
de que esse clima de despedida do coronel tem relação com as investigações da Polícia Federal do Ouro, lá de Itaituba, que está avançando. E já estou acionando a justiça para acabar com essa farra de torrar dinheiro público com carro executivo, com 4 policiais servindo de babá para quem pensa que é rei às custas do povo. Senta o dedo e compartilha esse vídeo para acabar com essa pouca vergonha. Tamo junto, deputado Rogério Barra. Aí, deputado Rogério Barra comentando este assunto que chama muita atenção. Por que o comandante-geral da Polícia Militar, Dilson Júnior, quer policiamento para ele? Segurança para ele, carro particular, deve ser carro blindado, também com 4 policiais após ele, parece que já é previsão dele sair do cargo de comandante-geral da Polícia Militar, e por motivos de insegurança no estado do Pará, ele quer segurança para ele depois que ele sair do comando. Aí não tem condição a gente acompanhar essa informação e ficar só observando. Temos que denunciar. Denunciar o fato, como o deputado Rogério Barra denunciou com muita precisão e esclarecimento dos fatos. Então está aí a denúncia do Rogério Barra e a gente precisa de uma resposta do Comando Geral, do governador, da Assembleia Legislativa, porque só o coronel vai ter privilégios, né? Já virando cidadão comum, após que ele perder ali o mandato de comandante-geral, vai virar um cidadão comum, está com medo de sair na rua? Ah, mas estava combatendo o crime, combatendo mais. E a sociedade? Como a sociedade está no estado do Pará? Com medo. A sociedade está com medo de andar no estado do Pará, porque a violência está grande. Está aí um histórico recente. Policiais que perderam a vida recente. Está aí os históricos, né? Estamos vendo essa situação de perto, de muito perto, e a gente precisa de uma resposta urgente dessa situação, né? Estou aguardando aqui a entrada do conselheiro Júlio Lima, né? Pode entrar, deixa eu ver se ele já está por aqui, né, para participar com a gente. Pode entrar neste momento, né, para a gente entrevistar. Pode entrar, né? Conselheiro Júlio Lima, estamos aguardando. Olha, está chegando informação aqui para mim, né? Estão me dando informação aqui, deixa eu tirar o Rogério Barra. Está chegando informação aqui para mim, acabou de sair essa informação, que o comandante parece que revogou, né? Olha aí, ó, comandante-geral da PM revoga a portaria que acabamos de falar. Tá aí, olha. A pressão é grande. A pressão é grande e é preciso que a sociedade faça essas reclamações. Tá aí, olha. O deputado reclamou, a sociedade reclamou e ele revogou, né? Não tem que entrar, entra completo, até aparecer na tela. Até aparecer a tela. Entra, né? Pode entrar direto, tem que entrar, tem que colocar o nome e entrar na tela, nesse link aqui, olha. Não sei se o conselheiro não está sabendo aqui, peraí. Neste aqui, ó. Estou ao vivo nesse momento agora, né? Entre neste link, coloque. Conselheiro, entre nesse link, coloque seu nome e vai até entrar, até aparecer a tela geral, tá? Entre direto aí. Estou só lhe aguardando. Estamos ao vivo nesse momento agora e também eu tenho que fazer aqui, mandar o link para o conselheiro que estamos aguardando. Voltando ao assunto, né? Olha só, acabamos de receber informação que o comandante-geral da PM revogou a portaria que estava criando aquela minuta de proteção para ele individualmente. Então, ou seja, como é importante aí deputado, sociedade, denunciar o fato, né? Denunciar o fato para que ele possa voltar atrás, como voltou atrás. Então, comandante, foi a melhor coisa que o senhor fez, voltar atrás. Está com medo de sair na rua? A gente entende a sua posição de comandante-geral. Eu devo imaginar que eu, como radialista, por muito tempo, que já fui também repórter desse campo policial, a gente recebia ameaça. Eu devo imaginar um comandante desse, a família, os seus familiares, como não está recebendo ameaça. Só que o privilégio não pode ser só para ele, tem que ser para todos, né? Para todos. Todos têm direitos iguais no estado do Pará de ter o quê? Segurança. Todos, né, têm que ter o direito de segurança.
Eu acho que agora já consegui aqui, deixa eu só vir a tela, conselheiro Júnior Lima já está aqui, né? Só vire a tela, aí virou a tela, a gente vai conversar um pouquinho, porque esse mês é o mês laranja. E o mês laranja, né, trata sobre a questão de segurança, prevenção, né, a adolescentes que são aí abusados aleatoriamente pelo Brasil afora. O Maio, que é o Laranja, é uma campanha nacional dedicada a enfrentamento de violência sexual contra crianças e adolescentes. O movimento acontece durante todo o mês de maio e essa campanha é uma campanha de conscientizar a sociedade sobre sinais de abuso sexual, promover a prevenção, incentivar denúncias e fortalecer as redes de proteção à infância. E para falar comigo sobre esse assunto, eu recebo aqui, na nossa programação de hoje, o conselheiro Júnior Lima. Júnior, boa tarde, meu querido, tudo bem? Boa tarde, Líder, tudo bem? Obrigado pelo convite, eu agradeço a Deus também pela oportunidade. E o Conselho Tutelar sempre está à disposição aqui do senhor, líder. Como é que o senhor está? Tudo bem? Está tudo bem. Eu vejo, Júnior, que existe essa campanha nesse mês laranja, uma campanha com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a questão de abuso. Ainda existe isso nacionalmente no estado do Pará, em Ananindeua? Como é que está hoje esse movimento? Porque essa lei é uma lei antiga, mas que prevalece até nos dias de hoje, essas ações? Na verdade, tudo começou no dia 18 de maio de 1973, com o caso da Araceli. Araceli, que era uma moça uma menina, uma criança de 8 anos, e sofreu várias violações de maus tratos, de abuso sexual, e tudo começou com a Araceli. Porém, essa lei do Maio Laranja se instituiu no Brasil em 2000, entendeu? Uhum. E aqui a Ananindeua, ela foi proposta para colocar no calendário uma resolução do vereador Zezinho Lima. Então, aqui na Ananindeua a gente reconhece o Maio Laranja e a gente faz questão de estar esse mês de maio nas escolas, falando sobre a prevenção, sobre o que é o abuso sexual, o que é a exploração sexual. E, conselheiro, eu queria lhe perguntar, a gente viu uns anos atrás falando muito sobre Marajó, né? Do abuso sexual infantil na Ilha do Marajó. Como está hoje? Eu sei que Marajó foi uma referência no estado do Pará, mas eu queria dar uma atenção aqui para a região metropolitana, porque eu sei que o senhor tem estudo da região metropolitana. Como está essa questão do abuso infantil na região metropolitana de Belém? Como eu sempre digo, aqui, sempre, na verdade, a gente não pode dizer que é uma cultura, mas só que aqui o foco que é muito grande, porque o que acontece? Nesse caso de abuso sexual, 80% do abuso sexual acontece com pessoas próximas, são pessoas próximas da criança, do adolescente. Então, eu digo que é uma violência silenciosa, porque a gente fala de quê? De exemplos, pai, padrastos, tios, avós. Peguei um caso aqui no Conselho Tutelar de tataraneta. Ela foi a que teve coragem de falar, e sendo que, quando ela falou, a família que eu digo, os mais novos, os netos, não questionaram muito, porque todos tinham passado pela violência sexual e não tiveram coragem de falar. E quem é que teve? Uma menina ela devia ter uns 9 anos, relatou que ela foi abusada sexualmente pelo avô, por toques, pelo tataravô, na verdade, né? Por toques. Então, só depois de 30 anos depois que descobriram toda essa violência, e quem passou por essa violência foi todas as netas, as bisnetas, e quando chegou na tataraneta foi quando ela realmente teve coragem e denunciou essa situação do avô, né, do tataravô. Imagina, uma situação muito complicada. Bem, esse mês de maio é dedicado a toda a divulgação. E o que vocês estão fazendo, visitando escola, igrejas, comunidades, para tentar levar mais esclarecimento à sociedade? Sim, eu quero até parabenizar todos os conselheiros de Ananindeua,
porque estão incansáveis. Esse mês de maio a gente está dando palestra toda semana, a gente está com, por dia, mais 6 a 8 palestras por dia. Então a gente já chega aqui, vai para palestra, um fica aqui atendendo, aí o que está dando a palestra volta, vai dar a palestra também. Então a gente está incansável nisso, e isso não pare no mês de maio, que continue. A gente pegou esse ritmo de palestra desde o ano passado, quando a gente entrou no nosso mandato de conselheiro tutelar, e a gente está direto. A gente bate muito, como é focado no mês do abuso sexual, a gente está falando no mês de maio sobre abuso sexual, mas tem outras campanhas também que a gente não pode deixar de mão, como em fevereiro a gente bate muito na gravidez na adolescência, que é já antes do carnaval. Então a gente vai, fala, tem que se prevenir, tudo isso. Outra coisa também que está acontecendo muito nas escolas, que eu vejo, é o bullying. Ainda mais agora que o bullying é crime. Então a gente está indo nas escolas falar sobre bullying, falar sobre o mês que vem é de trabalho infantil, mas esse mês a gente está focado mesmo só no abuso sexual. É uma situação bem complicada, o trabalho está sendo feito, e o trabalho em loco, existe um trabalho em loco do conselheiro poder estar acompanhando as festas, o movimento, para ver se não tem ali o adolescente envolvido com festividades que tem aí a encenação, a pornografia, tudo mais, a violência? Como é que acontece aqui no Conselho Tutelar? Porque, às vezes, a gente confunde. É por causa que para a gente ir nesses locais, a gente tem que ter o quê? A autorização da vara da infância, para a gente ir. Mas, claro, se tiver denúncia, com certeza vamos averiguar. Se tiver alguma coisa incorreta, a gente vai proceder com o caso. A gente pegou casos que, olha, um exemplo aqui, chegou para mim que uma mãe estava pedindo para a criança comprar cigarro e bebida. E isso não pode. Foi atuar tanto a mãe quanto o vendedor lá da taberna. Isso não pode. Então, se chegar uma denúncia aí para a gente, com certeza a gente vai averiguar se procede ou não procede. É isso que a gente diz em todas as nossas palestras. Eu digo assim, se tem fumaça, há fogo. Ah, mas é só uma suspeita, conselheiro. Pode denunciar que a gente vai averiguar. Nós temos vários canais. A gente tem o nosso WhatsApp aqui do Conselho Tutelar. Nós temos o Disque 100, que é o meio mais fácil de chegar na gente, que é o Disque 100, que vai chegar direto para Brasília, e Brasília já manda direto para a gente. Isso aí é quase imediato. Júnior, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Antigamente, o pai, quando o filho era rebelde, chegava lá e dava uma cinturada naquela criança para tentar corrigir. Hoje, o conselheiro parece que é meio protetor da criança ali, para que não chegue a esse ponto. Mas quando a criança é rebelde demais, como é que se faz? Tem que entregar para o conselheiro essa criança? Na verdade, deixa eu te falar, Nilton, o que acontece? Se tu perguntar para esses adolescentes, a maioria dos adolescentes vai dizer assim, eu sei meus direitos, mas pergunta se eles sabem os deveres dele. É muito difícil, é por isso que a gente vai do Conselho Tutelar e explica o que é o Conselho Tutelar. A gente diz que o Conselho Tutelar não é aquele órgão opressor, como a maioria pensa. Ah, olha, vou chamar o Conselho Tutelar para te levar. Isso não, você tem que quebrar isso, porque o Conselho Tutelar só age quando há uma violação de direito. Ou um exemplo, se a criança ou adolescente não está indo para a escola, ou então se matricularam e sumiu, o adolescente não está indo. A gente é comunicado a respeito de evasão escolar e a gente vai verificar com a família o porquê que esse adolescente não está indo. E essa situação que você falou sobre, o adolescente agora está meio, como é que a gente pode dizer assim, meio revoltado agora e tem muito direito, tem muitos deveres, eu digo que tudo tem um limite. Então, o problema é tu passar daquele limite. Passando do limite, aí já fica complicado. Muito bem, estou aqui na Rádio 89.5, na sua Rádio Amazônia Viva FM. Eu sou o Nildo Magalhães. Hoje estou aqui agradecendo e recebi aqui o conselheiro Júnior Lima, da cidade de Ananindeua, tratando e falamos aqui sobre a questão do mês laranja. Obrigado, Júnior. Tem alguma coisa a falar? Dá um aviso geral. Fique com a oportunidade de comunicar. Só mesmo para dizer sobre o mês laranja. Amanhã a gente vai ter uma audiência pública aqui para tratar vários assuntos. Uns deles, vou até adiantar para ti, que eu fico assim meio muito chateado com isso, é que eu vou botar amanhã na audiência pública, já vou adiantar aqui para ti.
A DEACA, que é a Delegacia Especializada de Crianças e Adolescentes, onde a gente leva as crianças para fazer os exames, para fazer o boletim de ocorrência. A gente está com um grande problema aqui na região metropolitana, acredito que todo o Pará, que funciona até 5, 6 horas da tarde. Aí eu pergunto, se a gente pegar um caso, 7 horas da noite, o que a gente faz? Não sei. Aí a gente fica preocupado porque a gente não gosta de expor a criança ou adolescente nessas outras delegacias, porque acontecem outros crimes, não é especializado para aquilo. Então, é uma das coisas que amanhã eu estarei colocando na audiência pública e falar que temos que ter cuidado, temos que reparar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Você sabe, você que é mãe, pai, responsável, o jeito do seu filho. Se ele pega e muda do nada, fica retraído, fica de canto, fica... Peguei alguns casos também que se automutilam, que pegam e se cortam. Tome cuidado que isso é um dos sinais. Como eu digo, 80% desses casos de abusos sexuais acontecem com pessoas próximas da gente. E sendo que 3% só que são denunciados. Por quê? Porque é uma violência silenciosa. É uma violência que a criança, o adolescente, principalmente as crianças, não sabem nem que estão passando por aquilo. Então, você tem seu companheiro, tem seu marido, tome cuidado, reparem nos filhos de vocês, reparem no jeito que eles são. E outra coisa que eu digo muito, você que tem filho pequeno, vai para a escola, pede para aquele amigo ir deixar, ir buscar, pede para mototáxi buscar e deixar. Tomem cuidado com isso, porque é o bem mais precioso de vocês. Então, é nesse momento, pode ser minutos de casa, segundos, é nesse momento que pode acontecer a pior situação, que é, infelizmente, o abuso sexual. Outra coisa também, Oi? Pode falar. Não, eu ia dizer para você falar o contato, o número, se tem um número de telefone. Nós estamos em 39 municípios no estado do Pará, inclusive alcançando boa região do Marajó, das ilhas, estão nos acompanhando. Existe um contato geral, de uma forma geral, para poder atender? O contato é o Disque 100, para denunciar qualquer tipo, tanto de abuso sexual, exploração sexual, é o Disque 100, de maus tratos, de negligência, é o Disque 100. Você pode denunciar por lá e vão pedir os dados da família, pode ser anônimo também, você só tem que deixar o endereço certinho da criança, do adolescente. Júnior, eu quero te agradecer, porque a gente ainda tem que continuar o programa, mas eu sei que é a tua primeira vez que tu veio aqui, a gente vai voltar outros dias, e quando você precisar do programa para dar um aviso, alguma coisa assim, estou à disposição. Só me comunicar que a gente tem um jeito de fazer o aviso, tá bom, meu amigo? E o Conselho Tutelar também aqui está de portas abertas, né? Pode ficar também à vontade, pode me ligar. Júnior, estou com uma dúvida aqui. Esse mês é de quê? Esse mês é de conscientização. A gente pode tirar todas essas dúvidas. Outra coisa, só para deixar bem claro, Milton, que a exploração sexual, o abuso sexual é diferente da exploração. Porque o abuso é aquela situação onde que o agressor, às vezes, pelo fato de olhar diferente, aquele olhar malicioso, o toque, o jeito de falar com a criança ou adolescente. A exploração já é aquela que, mediante a troca. Olha, te dou X e você faz isso para mim. Toma esses bombons aqui, que acontece muito. Eu falei com uma delegada lá de Parauapebas. Era isso que estava acontecendo em uma taberna. O dono da taberna dava bombons para as crianças e as crianças tinham que fazer outras coisas para ganhar esses bombons. Então, a gente tem que ficar reparando tudinho isso. E obrigado, Nildo. Agradeço a Deus, agradeço a oportunidade. Estamos à sua disposição aqui, Ananindeua. Obrigado, Júnior. Conversei aí com o nosso conselheiro Júnior Lima. Valeu, até a próxima. Muito bem, estamos ao vivo aqui na Rádio 89.5, na sua Rádio Amazônia Viva FM. Já estamos chegando quase com 300 pessoas acompanhando. Compartilhe a nossa transmissão. Já está por aqui o Edilson Pires, grande comunicador, Nildo, o melhor do Brasil. Epa, coisa boa, né? Forte abraço do seu amigo Edmilson Pires, lá de Coraci, acompanhando o programa. Francisco é o pastor lá de Tailândia, também está acompanhando o programa Tailândia do Pará. Aí acompanhando, dando boa tarde, Nildo, obrigado.
Quem mais está mandando um alô aqui? Mari, lá de Oteiro. Alô, Oteiro! Todo mundo acompanhando a programação e também recebendo mensagens aqui no WhatsApp. Obrigado aí, o Clementino Rodrigues está lá em Mosqueiro acompanhando. Obrigado pela audiência. David também está acompanhando lá em Coraci. Eduardo Monteiro, ele deu um aviso logo no início que estava sem áudio, né? Agora está aqui. Boa tarde, Nildo. Obrigado. Eduardo Monteiro acompanhando o programa. Andrei também está acompanhando o programa. Andrei Oliveira, né? Está acompanhando o programa. Anderson Rodrigues, doutor Anderson Rodrigues, advogado, né? O homem cuida da área trabalhista, tudo. Um grande abraço ao doutor Anderson Rodrigues acompanhando o programa. Olha, o Taizó Yamada está mandando um alô aqui para mim, né? Está me convidando para participar de um evento. Hoje, olha só o que ele diz aqui. O Instituto Amazon, né? Amazon, traz para Belém Ricardo Vontonlini, um dos maiores especialistas em EGs. É isso? EG. Sustentabilidade no Brasil. Vai falar sobre COP30, desafio, oportunidade para um Brasil sustentável. Hoje à noite está me convidando para estar nesse evento, né? A participação aí pelo WhatsApp 98 219 7970. 98 219 7980. Tá aí o telefone do Taizó Yamada, me convidando. Vai ser lá no auditório do Sicredi, ali na Travessa Humaitá, a partir das 19 horas. Vou estar por lá, aliás, 18 horas, tá? Eu vou estar lá, Taizó. Terminando o programa, eu desço para lá, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado aí pelo convite. Tá compartilhando o nosso programa? Já está passando de 300 pessoas, né? Então, eu quero convidar para estar comigo agora na telinha para tratar assuntos nacionais, ela, né? Inês Magalhães Souza também. Vamos lá. Boa tarde, Nildo Magalhães. Boa tarde a todos os ouvintes da 89.5. Estamos aqui pela nossa rádio, né, que alcança milhares de pessoas, e também pelas mídias sociais. YouTube, tem mais de 300 pessoas já nos assistindo, Nildo. Pois é, né? Só no YouTube, fora os outros canais, que é o Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Nós entramos em várias cadeias em horários diferentes, tá, pessoal? Importante lembrar disso. Mas deixa eu trazer, Inês, aqui o assunto nacional. Moraes ameaça prender Aldo Rebelo durante depoimento do STF. Conta essa história aí. Pois é, né? Houve essa tretinha ali no dia desse depoimento. Vou falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu. Em audiência sobre a tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender o ex-ministro Aldo Rebelo por desacato após confronto verbal. Rebelo, que depôs como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, acusado de apoiar o plano golpista de Jair Bolsonaro, entrou em confronto com Moraes, Nilda, ao tentar interpretar a frase de Garnier, que teria dito estar à disposição do ex-presidente. Rebelo argumentou que, na língua portuguesa, expressões como estou à disposição não devem ser tomadas literalmente, comparando-a a figuras de linguagem como estou frito. Aí o Moraes interrompeu, questionando se Rebelo esteve presente na reunião onde a frase foi dita, ao que ele respondeu negativamente. O ministro, então, exigiu que Rebelo se ativesse aos fatos, afirmando: se o senhor não se comportar, será preso por desacato. Rebelo retrucou, dizendo que não admitia a censura, o que intensificou o debate, Nildo Magalhães. Após a tensão, Rebelo explicou que um comandante da Marinha, como Garnier, não poderia mobilizar tropas unilateralmente devido à rígida cadeia de comando. Ele também negou a possibilidade da Marinha sozinha executar um golpe de Estado, destacando a necessidade de apoio do Exército. Ele que já foi ministro da Defesa, se eu não me engano, no governo, ou foi do Lula ou da Dilma? Da Dilma. Da Dilma. Então, ele sabe do que está falando. Aí a gente tem uma declaração dele, um vídeo, uma declaração dele,
sobre a defesa, né? Depois ele comentou o que Se a aconteceu minha resposta tivesse sido, por exemplo, no STF. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente colocar para os ouvintes ouvirem essa defesa aqui do Aldo Rebelo. me leva à seguinte reflexão. Se a minha resposta tivesse sido, por exemplo, não, a frase, a expressão do almirante Almir Garnier de estar à disposição, significa que ele já estava com a tropa pronta para apoiar qualquer movimento golpista. Eu conheço o jargão militar e quando o comandante diz ao comandante estou à disposição, significa que a tropa já está na rua e que o golpe vai acontecer. Será que eu teria sido interrompido? Será que eu teria sido admoestado? Eu creio que não, certo? Por quê? Porque me parece que há um modus operandi nesse processo para levar à condenação por tentativa de golpe, não apenas esses réus. Às vezes a minha impressão é que, na verdade, o alvo é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que se tira o ex-presidente Jair Bolsonaro da eleição de 2026, tá certo? É com um artifício de transformar uma baderna, uma arruaça, uma Bernarda, como se dizia no século XIX, dessas arruaças promovidas por interesses políticos ou não, em tentativa de golpe. Aí, Nildo, aí a fala do Aldo Rebelo, né? Sobre essa situação que aconteceu com ele na sexta-feira passada, na oitiva, que ele foi testemunha desse comandante da Marinha, Almir Garnier, Nildo Magalhães. Pois é interessante que Aldo Rebelo, né, ele está ali fazendo depoimento, faz uma explicação, porque o procurador-geral, o senhor Gournet, fez lá um questionamento. E quando ele questionou, né, o ex-ministro de Defesa Nacional, e também já foi presidente da Câmara dos Deputados, tá? Por muito tempo foi deputado, também presidente. Então ele conhece como é que funciona. 5 mandatos ele teve. Conhece, lutou contra o que eles chamam de ditadura no período militar, foi combatente, é uma esquerda racional, entendeu? Agora ele está no Centrão, ele está no MDB. Mas por muitos anos ele esteve na frente do partido PCdoB, por muitos anos esteve no partido de esquerda. Ele diz que não mudou de ser de esquerda, ele continua, mas ele diz que os esquerdistas mudaram a defesa, porque enquanto ele defendia uma tese, a esquerda mudou a defender outro tipo de conceito. Mudou a sua defesa. Em vez de defender a sociedade, está defendendo outras pautas, como a questão do homossexualismo, como a questão do negro, da mulher, coisas que já é uma defesa comum, mas está mudando a pauta do LGBTQI e tudo mais, né? E também ele viu que que a esquerda se desviou, perdeu o seu princípio de defesa popular, começaram a assaltar o Brasil, roubar o Brasil. A esquerda ficou com pessoas que começaram a fazer assaltos do Brasil. E claro que Aldo Rebelo, um cara inteligente, pulou do barco. Está agora no MDB. E Aldo é um cara muito inteligente. Conhece o Brasil, conhece o que é para ser o STF, conhece o papel de cada um, tanto que ele está pedindo hoje, numa entrevista da Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, ele está pedindo, esperando, Inês, Sim. que o Moraes peça desculpa a ele. Mas Moraes não tem essa grandeza. Moraes não tem essa grandeza. O ministro Alexandre de Moraes, tá? O ministro Alexandre de Moraes não tem a grandeza de pedir desculpa ao Aldo Rebelo, que hoje, em entrevista à Rádio Bandeirantes, disse que estava aguardando desculpas do ministro Alexandre de Moraes. Ele não tem essa humildade para pedir desculpa, porque é ele é o chefe do STF, ele é o chefe do Brasil, ele é o que comanda, ele é o que determina, ele que diz o que é certo, o que é errado, e até de ameaçar de prender testemunhas, como foi o caso do Aldo Rebelo. Eu tenho um comentário sobre isso, Nilda, que o ministro Alexandre de Moraes, ele parece se irritar, viu? Ele parece se irritar sempre que uma testemunha apresenta uma versão dos fatos que contraria o quê? A narrativa que ele deseja sustentar, que é o tal golpe.
Mas que o Aldo aí avisou nessa fala dele aí de defesa, ele avisou que parece que tudo coaduna para prender o Bolsonaro. A postura dele, muitas vezes, se aproxima mais de um acusador. Ele está sempre ali acusando do que de um juiz comprometido com a imparcialidade e a justiça. A gente percebe isso em casos anteriores, como ameaça quem? A família do Mauro Cid. Quem assistiu aquela oitiva do Mauro Cid percebeu essa intimidação que também aconteceu com Freire Gomes, mostrando um padrão o quê? Preocupante de conduta do ministro Alexandre de Moraes. E o Aldo Rebelo, Nido, como você falou, ele pediu ali, pede que o Alexandre, né, se manifeste pedindo desculpa, mas ele não vai pedir. A reação do ministro de não aceitar versões que destonem da narrativa construída pela PF ou por setores do inquérito revela o quê? Uma intolerância perigosa com a divergência e lança uma sombra sobre a isenção necessária ao cargo que ele ocupa. E isso é preocupante, Nilton. E por isso que ele está recebendo sanções internacionais. Importante esclarecer, antes de entrar na pauta das sessões, é importante esclarecer que nem todo mundo vai se curvar para o ministro Alexandre de Moraes. Nem todo mundo. O ministro não é Deus na Terra. Está se achando Deus? Não é Deus. O ministro é um servidor público que é para servir a sociedade. Mas parece que esse servidor está perseguindo a sociedade. Está calando, está ameaçando. Mas isso tem um limite. Em toda a história brasileira, todos os grandes perseguidores do mundo, né? Os dominadores, querem ser dominadores do mundo, todos esses semideuses, todos esses têm quedas, e quedas frustrantes, né? Quedas horríveis. E a gente lamenta essa posição do ministro, porque, como diz o Aldo Rebelo, que se ele dissesse, não, era para isso mesmo e tal, ele ia deixar falar. Testemunha pode sim, se for questionado, pode sim tentar explicar. E quem questionou foi o Gunê. O Gunê questionou. E aí vem esquerdista dizer que ele estava desrespeitando o ministro. Não existe isso. O direito de se falar, de se expressar numa audiência, ali como testemunha, não é desrespeito. A pessoa que está julgando o caso ali, que é o ministro, não é um desrespeito. Ele tem que ouvir, não é verdade? Tem que ouvir, e foi questionado. Justamente, tomou uma decisão justa. Ele foi questionado pelo Gunê, né? Aquele que disse que nesse mesmo dia falou, desculpa a expressão, fiz merda. Pelo amor de Deus. Não, né? Aí, fiz cagada. Né? Cagadas que cagou lá no STF nesse dia lá. Desculpa já dos ouvintes, mas foi isso que ele falou. Ele deixou o microfone ligado à Vossa Excelência do Procurador da República do Brasil, né? Que é o Gunê, deixa o microfone ligado e solta, né? Soltou essa pérola, né? Essa pérola. Então, é complicado demais a gente observar isso tudo, mas parece que vem sanções dos Estados Unidos contra Moraes, e isso está gerando tensão no STF, né? Sim, Nildo. Sanções dos Estados Unidos contra Moraes geram tensão lá no STF. Então, o Alexandre de Moraes pode ser alvo das sanções da Lei Global Magnitsky por suposta censura e violação de direitos. A ameaça foi mencionada pelo senador norte-americano Marco Rubio. OAB e Gilmar Mendes criticaram a tentativa de interferência externa. O governo Lula ainda avalia os desdobramentos. Eu quero fazer um comentário logo em cima disso aqui, Nilton, que não era ele que estavam rindo lá no começo do ano, quando o Congresso ali colocou ali algumas sanções de tirar os vistos de ministros, e não ficaram rindo? Pois é, não ficaram rindo ali logo que Donald Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos? Fizeram até uma aposta, bora ver quem é de nós que vai ser o primeiro que vai perder o visto. Segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, em tom descontraído, eles especulavam quem seria o primeiro, como você falou, que teria o visto cancelado. Afinal, perder o visto não traria grandes prejuízos, não é mesmo? Era só perder o visto. Ele até chegou a dizer, parece para uma jornalista, que ele nem estava com vontade de viajar para os Estados Unidos, nem queria mais ir para os Estados Unidos. Mas o clima de brincadeira, Nildo Magalhães, parece que mudou drasticamente com a ameaça real de sanções com a Lei Global Magnitsky, que, neste caso, pode significar uma espécie de morte financeira
para os atingidos. Quem é sancionado, preste atenção, você, amigo ouvinte que está ouvindo aí, acha que isso é fácil? Olha só, quem é sancionado por essa lei não pode abrir conta em banco, comprar passagem de avião, nem usar serviços como Uber, por exemplo. No mundo que a gente vive globalizado, capitalista, isso representa um bloqueio severo e constrangedor. Diante deste cenário, surge notícia de que o STF estaria pressionando até mesmo, sabe quem? O Lula, para se posicionar publicamente em defesa dos ministros, incluindo Alexandre de Moraes e o tal Paulo Gonet também, que está na linha aí para está na mira aí dos Estados Unidos. A esquerda, por sua vez, ela tenta fazer o quê? Responsabilizar o Eduardo Bolsonaro, alegando que suas articulações internacionais provocam essa crise. Em resposta, Lindbergh Farias, líder do governo, o que foi que ele fez? Ele entrou com uma denúncia contra o Eduardo na PGR, ou seja, o climão político tá tenso, Nilton. É complicado, tensíssimo. Né? Complicado porque a gente acha que é brincadeira, mas o assunto é muito sério, porque Moraes não vai poder, como tu disse aí, nem usar um Uber, não vai poder comprar passagem de avião, não vai poder comprar nada na Shopee, nada na internet, não vai poder ter cartão de banco, não vai poder... Gente, o assunto, essas sanções para o ministro Alexandre de Moraes, elas são, como tu disse aí, uma morte financeira. E aí não é só a questão para o Alexandre de Moraes, vai atingir quem? A família, a esposa dele, sim, que está com escritório de advocacia e faturando milhões e milhões. Vai alcançar esse Gonet, esse procurador que está sendo aí um instrumento do Moraes, está servindo de serviçal de Moraes, né? O Paulo Gonet. E aí vem outros ministros também, vem o delegado Chor, da Polícia Federal, que estava servindo, né, de mandatário, né, obedecendo ordens para fazer a missão que tinha que ser feita. Servidor público tem que fazer dentro da legalidade, dentro da lei, né? Então, eu só sei dizer o seguinte, a coisa está apertando para Moraes, a coisa está apertando para aqueles que estão agindo por causa própria, né? Está apertando, e aí a gente pensa que eles vão respeitar, eles são audaciosos, eles são tão audaciosos que quem está provocando essa situação e denunciando nos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, ele agora, pela Procuradoria-Geral da República, está sendo denunciado, né, por coação. E o relator, pior ainda, o relator é quem está sendo o acusado, que é o Alexandre de Moraes. E é isso que eu queria que tu me explicasse agora. Pois é, a PGR ela acusa Eduardo Bolsonaro de coagir ministros do STF ao articular sanções nos Estados Unidos contra Moraes. O inquérito sob sigilo inclui depoimento de Jair Bolsonaro apontando como beneficiado pelas ações do filho. Eu trago um comentário rápido aqui, Nildo, rapidinho em cima disso, que a narrativa da esquerda, Nildo, é de que o Eduardo estaria fazendo o quê? Atentando contra a soberania nacional, e isso não se sustenta. O que ele tem feito lá nos Estados Unidos é o quê? É denunciar os abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e outras figuras do poder, como aí o Paulo Gonet está fazendo. Que fique claro para todos nós, as sanções dos Estados Unidos não são um ataque ao Brasil, mas uma defesa da soberania americana e da sua Constituição, cuja primeira emenda, está lá escrito, garante o quê? A liberdade de expressão, algo frontalmente violado por Moraes. O ministro censurou plataformas e cidadãos com cidadania americana. No caso, o X, por exemplo, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, todas essas pessoas, elas têm cidadania americana. As sanções não têm relação com soberania brasileira, isso que a esquerda está falando, mas sim com a violação de direitos dentro da jurisdição americana por parte de um magistrado que é estrangeiro, no caso, o Alexandre de Moraes. É disso que se trata, Nildo. Essa
lei, e é isso que o Eduardo está denunciando lá fora, que os esquerdistas dizem que é contra a soberania nacional. Pois é, não, estou sabendo dessa situação, até porque eu não entendo eles pensarem dessa forma sobre o Eduardo Bolsonaro, porque é o seguinte, quando o Lula foi preso, o que eu mais vi foi o advogado dele, que hoje é ministro, Zanin, foi na Europa, foi na ONU, foi em tudo que é lugar, direitos humanos, para dizer que o Lula estava sendo perseguido politicamente aqui no Brasil. Então, ou seja, a própria Gleisi Hoffmann, que hoje é a ministra, presidente do PT, ela disse, nós vamos denunciar na ONU, no Conselho, no mundo, seja lá onde, foram denunciar para o mundo inteiro que Lula estava sendo perseguido politicamente no Brasil. Todo direito. Você tem boca no país democrático, você fala o que quer, você vai, denuncia e tal. Mas agora está diferente. Sim. O marido da Gleice pegou a denúncia do Eduardo Bolsonaro e pediu que ele seja preso, que ele seja calado, que ele seja afastado do cargo de deputado, porque ele está indo contra a nação brasileira, ele está indo denunciar um ministro aonde ele está, o Eduardo, a sua família, está sentindo vítima, não só ele, a família, mas como os que foram presos no 8 de janeiro. De perseguição, sim, de perseguição, também a violação de direitos humanos. Dos direitos humanos. Denunciando então, lá fora. Ele foi denunciar aquilo que o mundo está vendo, está observando. E por que, na época do Lula, eles podiam falar, gritar, berrar, eu vou denunciar, o nosso Lula foi preso inocentemente, perseguido pelo Moro, e por que agora é diferente? Né? Porque agora é um ataque à soberania nacional. Não existe ataque ao Brasil, não existe ataque às instituições, existe uma lei que alcança perseguidores de direitos humanos no mundo, que é uma lei americana, porque não tem nada a ver com a história do Brasil aqui. É porque o ministro está violando a Constituição violou a Constituição americana, como se ele mandasse lá notificar, prender o dinheiro de empresa americana, pediu documentos de empresa americana, notificou empresas que nem sede no Brasil tinha, que era a Rumble. O ministro não tinha esse poder para notificar a Rumble, por exemplo. O que o ministro tinha que fazer? Notificava a Anatel aqui, notificava as operadoras locais e disse, olha, proibida essa Rumble entrar aqui, que eram empresas que estão no Brasil. Ele teve a cara de pau de mandar uma ordem por e-mail lá para a empresa Rumble, que não tinha sede no Brasil. A mesma coisa quando ele multou o Twitter, que é o X. Quando ele multou o Twitter, que é o X, ele pediu para os advogados pagarem a multa. A Starlink, que é uma outra empresa. Aí ele agiu de forma errada, pegou uma outra empresa e bloqueou o dinheiro da outra empresa para pagar uma multa de uma empresa, porque o Elon Musk era sócio, porque ele tem participação lá, né, dono único. Ou seja, está desobedecendo toda uma regra de proteção de direitos e que viola a lei americana. E se essa situação acontecer, aí eles querem usar o Lula para usar a instituição brasileira, usar as embaixadas brasileiras. O presidente Trump não mandou nem embaixador para o Brasil. Não mudou, né? Ele nem mandou, não tem. Nós estamos sem embaixador. Ele não mudou. Entendeu? Continua mesmo não embaixador. Não está nem ligando o Brasil, se Lula, se ele tomou cachaça hoje ou não. Está nem aí para Lula. Agora, que eles vão... E outra coisa, o ministro Alexandre de Moraes, quando soube das sanções, começou a abrir uma perseguição em cima do denunciante, que é o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o ministro que está sendo denunciado vai ser o relator. Isso é uma sem-vergonhice da lei, do procedimento de quem quer que seja que pense assim. Não existe, não está na lei isso, não pode, é errado. Ele é inapto. E detalhe, Nildo, ele está dando mais munição para os Estados Unidos realmente acreditarem em todas as denúncias do Eduardo Bolsonaro. Ele acha que ele vai intimidar. Ele acha que vai intimidar Trump. Olha, vou intimidar, olha, muda a história, isso não te vai pegar teu pai aqui. Olha, é muito fácil. Se o Congresso, os deputados, utilizarem aquela lei de suspensão do processo contra mandato que cometeu ou que vai ser investigado em crimes após o seu diplomação, é suspenso.
É simples. Basta o Congresso pautar, suspender, acaba toda essa história. Porque se o crime do Eduardo foi agora. Se eles acham que isso é crime, foi agora, depois da diplomação. Simples, suspende. Agora, tudo eles querem julgar, tudo eles querem proceder, tudo eles querem tomar, e isso o Brasil já não está aguentando. Aqui a gente fala a verdade, nós temos a liberdade de falar a verdade, não sei até quando, mas temos ainda aqui o momento de falar, né? E estamos falando. Não, a AGU está pedindo ao STF a regulamentação imediata das redes sociais. Pois é, por eles querem enquanto nos calar a gente nas está redes falando. sociais. Querem nos calar na rede social. Querem calar de todo jeito. Isso não é papel da AGU. Isso não é papel do STF. Isso é papel do Congresso legislar. E já temos uma legislação, que é o marco da internet. O que é mais? Mas a esquerda, Nildo, ela está se aproveitando dessa crise institucional que a gente vê, como tu está falando, o STF não está respeitando, está fazendo tudo errado, está jogando tudo para o STF legislar, porque eles alegam que o Congresso não está fazendo o seu papel, aí o STF tem que fazer, só que o STF não é uma casa de leis. O STF, ele julga com base na Constituição, eles estão querendo tirar os direitos dos deputados, aqueles que foram eleitos pelo povo para legislar, e estão querendo jogar para o STF fazer esse papel, porque sabe que tudo que joga no STF, parece que o STF acolhe o que a esquerda pede, Nildo. Muito bem, já chegando ao final do nosso programa, agradecer o Rômulo, dando parabéns, doutor, obrigado, agradecendo o Cláudio Santos, que está acompanhando, dizendo um excelente programa, com informações importantíssimas para a nossa população. Obrigado, Cláudio Santos, obrigado a todos que estão acompanhando, Wander Dias, Clementino, Thaís, todo mundo, obrigado pelo carinho. Já estamos chegando ao final do programa. Inês, obrigado pela sua participação hoje. Sim, boa tarde a todos os ouvintes e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, Brasil. E você fica aqui na Rádio 89.5. Compartilha bastante, vai.